Adeus, iFood. Foi bom enquanto durou. Você sabia que uma boa narrativa ela tem o poder de fazer as pessoas apoiarem loucuras? É o que eu sempre falo. Quem domina a narrativa consegue dominar o jogo. E eu quero nesse vídeo te mostrar, através de alguns dados e informações de mercado, como você pode dominar a narrativa ou criar boas histórias para acessar a mente e o coração do seu cliente ideal. E aí, curioso, Pedro aqui, e hoje eu estou aqui na Library, uma biblioteca que eu gosto muito de visitar quando eu preciso expandir as minhas ideias. E eu estou aqui com uma notícia muito quente. E você sabe, curioso, que por trás das notícias que eu trago por aqui, existe sempre um bastidor, existe sempre uma estratégia e indicadores que você pode aplicar no seu negócio para ter resultados a curto, médio e longo prazo. Deixa eu dar um contexto aqui para você, que é o seguinte. Montadoras, multinacionais, empresários estão deixando o país. Olha só, países com menos impostos e com uma taxa muito baixa de criminalidade tendem, a tendência é que atraiam muitos investidores. E tem um levantamento feito pela Cupom Válido, usando os dados da Statista e Heinlein Global, sobre imigração de milionários, que eu quero citar um trecho super importante aqui, ó. O fluxo de migração de milionários entre países é um excelente barômetro para medir a saúde de uma economia. Olha só que interessante. Por possuir extrema mobilidade, os indivíduos com esse nível de patrimônio conseguem escolher melhores países e migrar com mais facilidade. Olha esse dado. Só em 2022, mais de 3 mil multimilionários foram embora do país, ou seja, do Brasil. Agora, guarda esse dado que a gente vai falar um pouquinho sobre o iFood. Olha só, a nossa história ela começa em 1994. Como assim, Pedro? Curioso. 1994, a minha mãe falou para mim assim: quando você arrumar um emprego, faz de tudo. Rói o osso, faz o que for, mas não sai dele. O país não está bem, a economia não está bem, e você precisa que a sua carteira seja assinada e nunca mais saia desse emprego. 1994. Corte seco, a gente está em 2019. Você ficou sem renda? Pega uma bike, um celular e vai trabalhar como entregador de comida. Pronto, suas contas estão pagas. Mais de 2 milhões de pessoas fazem isso no Brasil, ou seja, entregam comida usando o iFood. Para você ter ideia, 67% dessas pessoas tinha outra atividade profissional, ou seja, tinha emprego e foram demitidas ou saíram do emprego e trabalham no iFood. E apenas 22% dessas pessoas deixaram suas atividades para se dedicar a esse trabalho de entregador. Então, as pessoas saíram, botaram fogo na CLT só para poder trabalhar no iFood. E 2% estão começando o primeiro emprego agora. O que isso tem a ver? Olha só que interessante. Antes, lá na década de 90, emprego, crise, difícil arrumar dinheiro. E aí, nesse momento que os aplicativos vêm, o que acontece? Qualquer um pode fazer dinheiro a hora que quiser. Para segurar as contas, ou algumas pessoas que são um pouquinho fora da curva fazem muito dinheiro. Não são, obviamente, todas, mas algumas pessoas fazem um bom dinheiro, outras pagam a conta e outras realmente ganham muito bem. Qual que é o problema? Narrativa. Tudo depende dela. Então, olha só. Eu tenho 3 narrativas aqui para te mostrar. A primeira narrativa é do governo. Ela fala o seguinte: a uberização do trabalho. O que é uberização, Pedro? Curioso, antes de te falar o que é a uberização, eu preciso que você se inscreva nesse canal, caso você ainda não é inscrito. E se você está chegando aqui agora, muito prazer, eu sou o Pedro, e eu falo muito aqui sobre empreendedorismo nesse canal. E eu trago muitos indicadores que, se você engatilhar ações para colocar em prática no seu dia, dentro do seu negócio, você pode ter resultados muito diferentes do que você tem tido. E aqui, frequentemente, você vai me ver eu te chamando, sabe como? De curioso. Então, curioso, se inscreve nesse canal caso você ainda não seja inscrito, para você não perder os próximos vídeos. Então, olha só, o que é a uberização do trabalho? A definição é prestação de serviços pontuais, regulamentação própria de acordo com cada empresa, existência de um salário fixo, imutável,
aliás, inexistência de um salário fixo e imutável, possibilidade de fazer seu próprio gerenciamento de tempo. Trabalhadores querem melhores condições de trabalho, plano de saúde e piso salarial nos aplicativos. Não podemos deixar o trabalho se tornar uma Bitcoin da vida. Por que Bitcoin? Porque o Bitcoin não tem regulamentarização. Não tem governo por trás disso. Entende? É um outro sistema. Essa é a narrativa do governo. O trabalhador dos aplicativos ele não tem garantias nenhuma, ele não tem ganhos fixos, ele depende do trabalho dele, e se ele não pode trabalhar, ele também não ganha. Ou seja, o governo sempre querendo fazer o quê? Pegar o trabalhador e falar assim, ó, nós vamos cuidar de você. E você sempre vai ter que depender do governo. Narrativa 2, do povo. Quero ser responsável pelo meu próprio dinheiro e ser o meu próprio patrão. Empreender como bem entender e faturar mais. Ou seja, aqui a gente descentraliza o governo. Você faz as pessoas terem muito mais autorresponsabilidade. E o que o governo perde com isso? Para você ter ideia, olha esse número. Cresceu o número de pessoas sem CLT ou que trabalham por conta própria em 6,3 milhões no Brasil. A informalidade cresce cada dia mais por conta própria. Ou seja, essa é a narrativa do povo. Zero governo. Eu quero ser meu próprio patrão. Eu quero saber quando eu posso trabalhar e quando eu não posso. E a narrativa 3, da empresa, ou seja, do iFood. O iFood usa a emoção para fazer quem pede uma comida, dar a gorjeta. Olha só que interessante. O iFood, entendendo que o trabalhador reclama e que o governo também está querendo centralizar as coisas, ele vai lá e através de uma mensagem ele mexe e amplia o faturamento das pessoas que trabalham com o aplicativo. Olha só esse dado. Antes de você fechar o seu pedido no iFood, você sempre vai ter uma telinha, ou nos aplicativos de entrega, sempre vai ter uma telinha te induzindo a dar uma gorjeta para a pessoa que está vindo te entregar a comida. Só essa ação do iFood, antes de você fechar a compra, o iFood ele te pede uma gorjeta. Essa ação rendeu 36 milhões, que foi repassado 100% para as pessoas que entregam, que trabalham com eles, os parceiros. E se a gente faz uma conta de padaria, a gente divide aí 35 milhões por 1,5 milhão, 1,6 milhão, o piso deles é basicamente R$ 1.875. Não o piso mensal, mas o piso. Eles ganham, entende? E olha só que interessante, a gente tem 3 narrativas. Uma narrativa do governo, outra narrativa do povo e a narrativa do próprio aplicativo. Qual que é a conclusão disso aqui? Quem domina a narrativa, curioso, domina basicamente tudo. E aqui é o grande ponto, qual é a narrativa que você acredita? Tudo é narrativa. Se você tem hoje um seu negócio e você não usa uma boa história, se você não usa uma narrativa para envolver o seu cliente ideal, para mostrar para ele como você luta por ele, ou sobre o que você acredita, ou quais são as similaridades que unem vocês, ele nunca vai escolher você. Ele sempre vai escolher os outros. E às vezes ele te escolhe só por preço. E essa é a grande sacada. A gente sai da guerra e da luta dos preços, descontos, sabe como? Usando narrativa. Porque a narrativa faz você se diferenciar da maioria das pessoas. Da maioria das pessoas que estão buscando ali competir com você. Então, quando você usa uma narrativa, você faz as pessoas acreditarem em pontos muito importantes. Só que aí que tá. Quando a narrativa ela é mentirosa, aí você perde seu cliente. Porque em breve ele vai descobrir. Não existe uma mentira que vai ficar impune. E isso também acontece com seus clientes, com seu cliente ideal. Então, entenda quem você é. Crie uma narrativa. E essa conexão ela vai acontecer naturalmente. Porque lembra sempre de uma coisa. O que está acontecendo hoje no país com Uber, iFood, regulamentação de apps, tudo isso existe uma narrativa do governo por trás disso. E o governo não está querendo ser 100% bonzinho, ele quer ganhar. Ele quer ganhar dinheiro em cima dessa galera. Porque é muito fácil. Na década lá de 90, tudo era centralizado, ninguém fazia dinheiro a hora que quisesse. E quando não quisesse, não faria. Não! Tem que ter escalabilidade, tem que ter previsibilidade. E aí eu crio uma narrativa de que o povo vai receber mais, mas na real não vai. Entende? Eu estou
dificultando o processo dos empresários que criam essas empresas. E quando eu faço isso, o que acontece? Um monte de empresário vai embora. Entende por que eu trouxe os dados no início? Sobre empresas que estão saindo fora, multimilionárias que estão indo embora. Então, imagine o seguinte. Você tem imposto no topo, índice de criminalidade no topo e governo que não facilita para novos pontos de vista de negócios que tem a ver com tecnologia. E aí o governo pega isso, cria uma narrativa e faz o povo se conectar com ele e odiar as empresas. Por que eu estou te falando tudo isso? Para você entender, por trás das cortinas, como é que funcionam as narrativas de governo, negócios, empreendedorismo não, né? Os empresários com as empresas, tudo isso envolve narrativa. E isso faz as pessoas acreditarem e adotarem um lado. E isso tem a ver com, sim, com o lance de você ter um inimigo comum. Você sempre mostrar por quem que você luta. E o governo sabe fazer isso muito bem. E aqui eu estou te mostrando o seguinte. Abre a cortina, esquece o lado. E olha por entre as cortinas e fala, olha essa narrativa como está sendo feita. Aprenda com isso. Traga isso para o seu negócio. Crie narrativas que emocionam. E façam o seu cliente ideal adotar um lado. Ele vai te amar muito mais. E claro, você vai ter resultados muito mais interessantes que você tem tido hoje. Curioso? Eu espero que tenha feito muito sentido para você essa notícia, com esse ponto de vista que eu trouxe sobre empreendedorismo e sobre narrativa. Isso é o que domina o jogo. Eu espero que você aplique isso no seu dia a dia e, lembrando, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve para você não perder os próximos vídeos e, claro, não se esqueça nunca de continuar sendo sempre curioso. Eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto!